Uma mulher de 44 anos morreu ao ser esfaqueada pelo namorado. Um policial militar que estava inclusive de folga viu a vítima ferida e o assassino fugindo do local. Os detalhes ao vivo com o Marco Viana, que vai explicar pra gente então toda essa ação e a ação rápida, inclusive desse policial que estava em uma academia ali próximo, né, Marcos? Boa noite pra você. Boa noite, Lucas. De volta para falar sobre esse caso que vem de Samambaia Sul. Isso aconteceu na QR 516, pouco antes de 1h da tarde. Segundo informações, nós coletamos no local, estivemos lá, acompanhamos todo o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da perícia, ouvimos familiares, ouvimos o policial militar que prendeu o autor. Pouco antes de 1h da tarde, a vítima de 35 anos, de 44 anos de idade, tinha deixado a filha no trabalho como fazia todos os dias na QR 514. Quando ela retornava para casa, encontrou esse companheiro, qual tinha um relacionamento de aproximadamente 2 meses, 2 meses e meio. A filha relata que é um pouco mais de 1 mês, não tem uma data exata, mas é um relacionamento recente. Este homem, já com a vasta experiência no mundo do crime, outras passagens por crimes violentos, inclusive tentativa de homicídio. Eles se encontraram, começaram uma discussão possivelmente por ciúmes. No momento em que a vítima estava sentada e discutindo com o autor, ela teria se levantado. Momento em que o homem desferiu pelo menos 2 facadas na altura do pescoço da vítima, de um lado e de outro. Depois do crime, o autor fugiu e a vítima ficou ali no local. Nós conversamos com alguns familiares, falei com o irmão da vítima, falei com a filha da vítima, que muito emocionada contou para a nossa equipe como que ela ficou sabendo de toda essa situação e também o que desejam os familiares diante desse crime, diante dessa ocorrência. A família pede justiça. Vamos ouvir agora o relato emocionante da filha da vítima. Trabalho a 20 minutos daqui de casa e todo dia ela vai me deixar no serviço. Ela me deixou e quando foi uns 20 minutos eu recebi ligação da minha tia falando que mataram ela. Ele não é boa gente, tem um histórico ruim, todo mundo sabia, a gente não gostava dele. Era um relacionamento ruim, a gente falou pra ela, mas ela não quis escutar a gente também. Ele foi preso, mas a minha mãe não vai voltar pra casa. Então pra mim isso não é justiça. E dizem que não é a primeira vez que ele vai preso por conta disso, então que justiça, você já foi solto antes e fez a mesma coisa de novo. Tá aí, Lucas, no relato dela, ela não enxerga justiça. Imagina que pode acontecer agora com o que aconteceu com a mãe dela, ou mesmo que aconteceu com uma outra vítima. Ele tinha sido preso, foi solto há pouco tempo. Aí a gente conhece bem a justiça do Brasil. Se esse homem estivesse solto, nada disso tinha acontecido. Bom, depois do crime, ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros ali, ainda no local, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um policial militar de folga, um soldado Bom Tempo, que pertence ao 27º Batalhão do Recanto das Emas, presenciou toda a movimentação, os pedidos de socorro, populares gritando. Ele teve um encontro com essa vítima, ajudou a prestar os primeiros atendimentos, ele que teria acionado o Corpo de Bombeiros, e depois que percebeu que o Corpo de Bombeiros já estava a caminho, ele colheu características físicas do autor do crime, fez diligências ali na região mesmo de folga e pouco tempo depois encontrou o autor desse crime de 35 anos de idade. Ele estava próximo onde tudo aconteceu, ele teria subido em árvores para escapar da polícia e ele estava inclusive com a faca utilizada no crime. Foi aí que o policial militar deu voz de prisão e prendeu este homem em flagrante. Nós vamos entender como que aconteceu essa abordagem por meio do relato do policial militar, do 27º Batalhão, soldado Bom Tempo, que também conversou com a nossa equipe. Bom, hoje é meu dia de folga, eu estava na academia treinando e assim que eu saí, eu comecei a escutar gritos de populares ali do lado de fora da academia. Assim que eu ouvi, eu me dirigi para o local de onde estava vindo. Assim que eu cheguei, eu avistei uma mulher no chão, bastante ensanguentada, com as marcas de ferida ali no pescoço, nas costas. Aí de imediato eu fiz contato no bombeiro, me identifiquei como policial militar, passei informação quanto à localização e quanto à situação da vítima, pedi urgência no atendimento para eles poderem deslocar o mais rápido possível. Enquanto eu estava conversando com o bombeiro, um cidadão chegou perto de mim, comentou que tinha assistido à situação. Eu perguntei para ele as características do possível autor, de quem teria feito, né?
Aí assim que ele me passou as características, do outro lado da rua começaram já a gritar que o cara tinha corrido para lá. Aí como eu já tinha passado para o bombeiro as informações quanto à localização e ao estado da vítima, né, que nesse momento é o mais importante para a gente, aí eu já saí correndo para o outro lado. Aí quando eu cheguei do outro lado da rua, foi possível ver o cidadão com as características que me foram passadas, já tinha alguns populares em volta dele. Aí nesse momento eu me aproximei, dei voz de prisão para ele já estava resistente, né? Aí foi necessário imobilizar ali, colocar ele ao chão, foi feito ligação do 190 pedindo apoio. O autor foi levado para a 26ª DP em flagrante, responderá por feminicídio, e essa mulher deixa 4 filhos, de 17, 22, 23 e 26 anos. Infelizmente, esse caso que vem lá de Samambaia, e a Polícia Civil continua investigando esse caso. Lucas. Obrigado pelas informações, Marco Viana, boa noite, bom trabalho para você. Amanhã também todos os detalhes no DF Alerta.